Uma pobre mãe, desamparada e sem rumo, sentada no chão frio de uma rodoviária, segurando seu filho nos braços. O desespero toma conta dela. A fome e o frio são implacáveis, mas o destino reserva uma reviravolta surpreendente. Um homem rico, marcado pelo passado, cruza seu caminho e muda completamente a vida de todos. Prepare-se para uma história emocionante, que vai tocar o seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu curtir e comente de onde você está assistindo. A rodoviária estava quase deserta naquela noite fria. O vento gelado cortava como navalha, e os poucos passageiros que esperavam seus ônibus se encolhiam em seus casacos. Sentada em um banco, abraçando seu filho pequeno para aquecê-lo, estava Helena. Seus olhos estavam cansados e sua pele pálida denunciava os dias sem uma refeição decente. O pequeno Lucas, de apenas 5 anos, dormia encolhido no colo da mãe, sua respiração leve e tranquila, alheio à dura realidade. Helena puxou o casaco fino ao redor do corpo do filho, tentando protegê-lo do frio implacável. Do outro lado do saguão, Eduardo, um empresário de sucesso e dono de uma rede de hotéis de luxo, observava a cena. Ele havia acabado de chegar de uma viagem de negócios e esperava seu motorista. Alto, imponente, vestia um terno impecável, mas seus olhos carregavam uma sombra de cansaço e solidão. Por algum motivo, seus olhos se fixaram na mulher sentada no banco. Havia algo nela que o impedia de desviar o olhar. Talvez a forma como segurava o menino nos braços, com tanto cuidado, ou talvez o brilho de tristeza, que mesmo à distância, ele podia perceber em seu olhar. Eduardo hesitou por um momento, mas algo dentro dele o impulsionou a se aproximar. Com licença, está tudo bem com vocês? Sua voz soou firme, mas com uma ponta de preocupação genuína. Helena ergueu os olhos e encontrou os dele. Havia algo de diferente naquele homem. Ele não parecia estar ali por mera curiosidade ou julgamento. Estamos bem, obrigada. Ela respondeu instintivamente, puxando Lucas para mais perto, como se tentasse protegê-lo de qualquer ameaça. Eduardo percebeu a desconfiança na resposta dela. Não quero incomodar, só... Posso te ajudar de alguma forma? Você está esperando alguém? Ela hesitou antes de responder. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Não temos para onde ir. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele, um homem acostumado ao luxo, que nunca soube o que era não ter um teto sobre a cabeça, não conseguia imaginar a dor daquela mulher. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Lucas se mexeu no colo da mãe, abrindo os olhos sonolentos. Mamãe, tô com fome, murmurou ele, esfregando os olhinhos. A expressão de Helena se partiu. Seu filho estava com fome e ela não tinha nada para lhe dar. Eduardo suspirou, sentindo uma onda de sentimentos desconhecidos o invadir. Venham comigo, eu posso ajudar. Helena olhou para ele, incerta. Poderia confiar naquele estranho. A fome de Lucas, porém, não lhe deu muitas opções. Ela segurou a mão do filho e, com o coração acelerado, levantou-se. E, sem saber, naquele instante, sua vida começava a mudar para sempre. Helena sentiu o chão firme sob seus pés, mas por dentro tudo era instável. Cada passo que dava ao lado daquele homem desconhecido era um mergulho no incerto. Segurava firme a mão de Lucas, enquanto Eduardo os guiava para fora da rodoviária. Meu carro está ali. Ele apontou para um sedã preto, elegante, com vidros escuros. Helena parou. Seu instinto gritava. Aceitar ajuda era um risco. Ela não sabia quem ele era, nem o que queria. Eu não posso. Eduardo notou o medo em seus olhos e tentou suavizar sua abordagem. Entendo que não confie em mim, mas vocês precisam de um lugar quente e de comida. Podemos ir a um restaurante. E se depois quiserem ir embora, eu levo vocês para onde quiserem. Lucas puxou o casaco da mãe. Mamãe, a gente pode ir? Eu tô com muita fome. Helena fechou os olhos por um segundo. Seu coração apertava de preocupação, mas a necessidade do filho falava mais alto. Está bem, mas só até o restaurante. Eduardo assentiu, respeitoso. Ele abriu a porta do carro para que Helena e Lucas entrassem no banco de trás. Assim que o motor ligou, Helena manteve-se alerta, observando cada movimento, cada curva da estrada. O silêncio no carro era pesado. Posso saber seu nome? Eduardo perguntou, tentando aliviar a tensão. Ela demorou a responder. Helena. E este é Lucas. Eduardo sorriu levemente pelo retrovisor. Pouco depois,
chegaram a um restaurante sofisticado, com luzes aconchegantes e um aroma delicioso no ar. Lucas arregalou os olhos ao ver as mesas bem arrumadas e o buffet repleto de comida. Eu posso comer o que quiser, mamãe? Ele perguntou empolgado. Helena engoliu seco sem jeito. Nunca havia estado em um lugar assim, muito menos sem dinheiro. Eduardo percebeu sua hesitação e sorriu. Hoje vocês podem comer o que quiserem. É por minha conta. Helena olhou para Lucas, que a fitava esperançoso. Seu pequeno já havia passado fome o suficiente. Obrigada, sussurrou, permitindo-se aceitar, mesmo com um peso no peito. Lucas devorou um prato cheio enquanto Helena comia devagar, ainda desconfiada. Eduardo notava cada gesto dela. Aquela mulher já havia sofrido muito. No meio da refeição, ele perguntou: Você quer me contar o que aconteceu? Como vieram parar na rodoviária? Helena baixou os olhos. Falar sobre o passado doía, mas pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia realmente querer ouvir. E sem perceber, uma parte dela começava a se abrir. Helena baixou os olhos, mexendo no garfo sobre o prato. Eduardo percebeu a hesitação e não insistiu, mas esperou. Lucas, distraído com a comida, não notava a tensão no ar. Para ele, aquele jantar era como um sonho. Depois de um longo suspiro, Helena começou a falar sem olhar diretamente para Eduardo. Fui casada por 6 anos. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Achava que tinha uma vida segura, uma casa, um futuro. Mas tudo desmoronou quando descobri que ele tinha outra família. Eduardo franziu a testa. Outra família? Helena assentiu com um sorriso triste. Ele mentiu para mim por anos. Quando confrontei, ele simplesmente disse que eu e Lucas éramos um erro. Ele nos expulsou de casa. Eduardo sentiu o sangue ferver. Ele já tinha visto histórias de traição, mas abandonar um filho dessa forma era inaceitável. E não tinha para onde ir. Nenhum parente. Helena balançou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai nunca me quis por perto. Sempre me viu como um fardo. Quando pedi ajuda, ele disse que eu tinha feito minha escolha ao casar com um homem que ele não aprovava. Os olhos de Eduardo escureceram. Ele não sabia muito sobre laços familiares, mas sabia reconhecer a dor de alguém que nunca foi realmente amado. Então você ficou sem ninguém. Ela assentiu. Fiquei em abrigos, depois em pensões baratas, até que o dinheiro acabou. O pouco que eu tinha foi para alimentar Lucas. E então, terminamos na rodoviária. A voz dela falhou na última frase. Ela odiava admitir aquilo. Odiava ser fraca. Eduardo olhou para Lucas, que agora brincava com o guardanapo, alheio à dor da mãe. Você foi forte. Ela ergueu os olhos, surpresa. Qualquer um no seu lugar teria desistido. Mas você lutou pelo seu filho. Isso é ser forte. As palavras dele a tocaram mais do que gostaria de admitir. O garçom apareceu com a conta, e Eduardo rapidamente pegou a nota antes que Helena pudesse ver. Vou levá-los para um hotel esta noite. Vocês precisam descansar. Ela abriu a boca para recusar, mas sabia que não tinha alternativas. Eduardo se levantou, e Helena pegou Lucas no colo, que já lutava contra o sono. Enquanto caminhavam para o carro, uma pergunta ecoava na mente de Helena. Por que um homem como ele estava ajudando uma mulher como ela? E essa dúvida não a deixaria dormir naquela noite. O carro deslizou suavemente pela estrada silenciosa, iluminada apenas pelos postes esparsos da cidade. Helena, sentada no banco de trás, segurava Lucas adormecido em seu colo. Eduardo mantinha os olhos fixos na estrada, mas seu pensamento estava nela. Por que se importava tanto? Ele não era um homem de sentimentalismos, muito menos de impulsos caridosos, mas havia algo naquela mulher que o tocava de uma maneira que ele não compreendia. Para onde estamos indo? A voz de Helena quebrou o silêncio. Eduardo olhou pelo retrovisor. Vou levá-los para um hotel, um lugar confortável para descansarem esta noite. Ela apertou os lábios, desconfiada. E amanhã, o que acontece? Ele pensou por um momento antes de responder. Isso depende de você. Helena não insistiu. Estava exausta demais para discutir. Pouco depois, o carro parou em frente a um hotel elegante, mas discreto. Nada luxuoso demais, mas para Helena parecia um palácio comparado à rodoviária. Venha. Eduardo abriu a porta para ela. Ela desceu com Lucas, ainda adormecido, e seguiu Eduardo até a recepção.
Ele conversou rapidamente com o atendente e pegou a chave do quarto. Quarto 207, segundo andar. Eduardo, isso é demais, não posso aceitar. Ele olhou diretamente para ela. Pode. E vai. Havia firmeza em sua voz, mas também uma gentileza que desarmou qualquer tentativa de recusa. Ela suspirou e pegou a chave. Obrigada. Ele assentiu. Descanse, Helena, amanhã conversamos. Ela subiu para o quarto, sentindo-se dividida entre a gratidão e a incerteza. No quarto silencioso, colocou Lucas na cama e se sentou ao lado dele. O cansaço pesava em seus ombros, mas sua mente estava inquieta. Porque Eduardo estava ajudando. O que ele ganhava com isso? Olhando para o filho, dormindo tranquilo pela primeira vez em semanas, decidiu que, pelo menos por uma noite, aceitaria aquela trégua do destino. Mas o que viria depois? Essa pergunta ainda não tinha resposta. Helena acordou com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas do hotel. Por um breve momento, sentiu-se perdida. Estava tão acostumada ao desconforto da rodoviária que levou alguns segundos para lembrar-se de onde estava. Lucas ainda dormia ao seu lado, respirando suavemente, o rostinho sereno. Era a primeira vez em muito tempo que ele descansava bem. Ela suspirou, fechando os olhos por um instante. Mas então a realidade a atingiu como um golpe. E agora? O que faria? Ela não podia ficar ali para sempre. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. E Eduardo? Ele havia sido generoso, mas não podia depender dele. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Helena, sou eu. A voz grave de Eduardo. Ela ajeitou rapidamente os cabelos e abriu a porta. Ele estava ali, impecável como sempre, com um café na mão e um olhar avaliador. Trouxe para você. Ele estendeu o copo de café. Helena hesitou, mas aceitou. Obrigada. Os dois ficaram em silêncio por um momento, até que Eduardo finalmente falou. Precisamos conversar. Ela sentiu um frio na espinha. Ele inspirou fundo, cruzando os braços, sobre o que vem depois. Não posso simplesmente deixá-la sair daqui sem rumo. Ela franziu a testa. Eduardo, eu agradeço tudo o que você fez. Mas eu não posso aceitar mais do que isso. Não sou um caso de caridade. Ele soltou um riso baixo. Eu sei disso, mas quero lhe fazer uma proposta. Helena estreitou os olhos. Que tipo de proposta? Ele respirou fundo antes de dizer, trabalhe para mim. Ela piscou surpresa. Trabalhar em quê? Preciso de alguém para ajudar na organização da minha casa. Uma espécie de auxiliar da minha governanta. Não é um serviço pesado. Você teria um salário, moradia e estabilidade para começar do zero. Helena não soube o que dizer. A ideia parecia boa demais para ser verdade. Por quê? Ela perguntou desconfiada. Os olhos dele se tornaram mais intensos. Porque você merece uma chance e porque... Ele hesitou, mas então completou. Acho que não quero que vá embora. O coração de Helena disparou. Ela não esperava por isso. E naquele momento, percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Helena ficou imóvel, digerindo as palavras de Eduardo. Trabalhar para ele? Ter um lugar para ficar? Depois de tanto tempo lutando para sobreviver, aquilo parecia um sonho. Mas sonhos sempre vinham acompanhados de um preço. Você mal me conhece. Sua voz saiu hesitante. E eu não tenho experiência. Eduardo deu de ombros como se aquilo não fosse um problema. Você parece ser organizada, determinada e tem um bom senso de responsabilidade. Isso já é mais do que a maioria das pessoas que eu contrato. Ela mordeu o lábio, olhando para Lucas ainda adormecido na cama. Seu filho teria um teto, comida, segurança. Mas e se, no fundo, houvesse algo mais por trás daquela oferta? E o que você espera em troca? Eduardo sustentou seu olhar sério. Nada além do seu trabalho. Quero te ajudar, Helena, só isso. Havia algo na forma como ele disse aquelas palavras que fez seu coração vacilar. Ela desviou o olhar, lutando contra a onda de emoções. Não queria parecer fraca. Eu preciso pensar. Ele assentiu, respeitando sua hesitação. Claro, mas não demore muito. Você sabe que não pode ficar aqui para sempre. As palavras dele eram um lembrete da realidade cruel em que ela vivia. O que eu tenho a perder?
pensou. Suspirando, ela se sentou ao lado de Lucas e passou a mão em seus cabelos. Ele ainda dormia tranquilamente, e Helena soube naquele instante que já tinha tomado sua decisão. Levantou o olhar para Eduardo e, com um misto de medo e esperança, disse: Eu aceito. Eduardo esboçou um leve sorriso, satisfeito. Ótimo. Vamos agora. Agora? Ela piscou surpresa. Sim, meu motorista já está lá embaixo. Não há razão para esperar. Helena engoliu em seco, o coração acelerado. Era como se estivesse prestes a atravessar uma porta sem saber o que havia do outro lado. Mas, dessa vez, talvez o destino estivesse lhe dando uma chance real. Ela apenas esperava não se arrepender. Helena olhava pela janela do carro enquanto o veículo cortava a cidade, deixando para trás ruas movimentadas e prédios altos. Eduardo estava ao seu lado, e Lucas dormia no banco de trás, completamente alheio à mudança repentina em suas vidas. Ela sentia o peito apertado. Será que estava tomando a decisão certa? Onde exatamente você mora? Perguntou, tentando desviar os pensamentos. Eduardo manteve o olhar fixo na estrada. Fora da cidade. É um lugar tranquilo. Acho que vai gostar. Tranquilo. Aquilo parecia quase irreal para alguém como Helena, acostumada a viver sempre na incerteza. Depois de mais alguns minutos, o carro entrou por um portão alto de ferro e seguiu por uma longa alameda cercada por árvores. Quando a casa surgiu à vista, Helena prendeu a respiração. Era enorme. Uma mansão moderna com grandes janelas de vidro e um jardim impecável. A sensação de que não pertencia àquele lugar a atingiu como um soco. O carro parou diante da entrada, e Eduardo desceu primeiro. Ele abriu a porta para ela e ofereceu a mão. Bem-vinda à sua nova casa. Helena hesitou antes de aceitar a mão dele. Lucas, ainda sonolento, esfregou os olhos e saiu do carro segurando a barra do casaco da mãe. Ao entrarem na casa, uma mulher na casa dos 50 anos veio ao encontro deles. Este é o Antônio, meu motorista, e esta é Madalena, a governanta. Mulher olhou para Helena com curiosidade, mas sorriu calorosamente. Seja bem-vinda, minha querida. Tenho certeza de que vai gostar daqui. Helena forçou um sorriso, ainda se sentindo deslocada. Eduardo virou-se para Madalena. Ela e Lucas ficarão no quarto de hóspedes. Quero que se sintam à vontade. A governanta assentiu. Vou preparar algo para comerem. Devem estar famintos. Helena agradeceu com um olhar, mas Eduardo percebeu sua inquietação. Venha, vou te mostrar seu quarto. Ela o seguiu pelo corredor elegante, passando por obras de arte e móveis refinados. Ele abriu a porta de um quarto espaçoso, com uma cama macia e uma varanda que dava para o jardim. Isso é muito mais do que eu esperava. Ela murmurou, incapaz de esconder a surpresa. Eduardo cruzou os braços, observando-a. Quero que você e Lucas tenham um recomeço. Aqui vocês estão seguros. Helena mordeu o lábio, sentindo uma onda de gratidão misturada com incerteza. E se eu falhar? Eduardo se aproximou alguns passos. Eu não acredito que vá falhar, mas se isso acontecer, encontraremos outras. Solução. Você não está mais sozinha, Helena. Ela engoliu em seco, sentindo-se vulnerável diante daquela afirmação. Por tanto tempo, acostumou-se a depender apenas de si mesma. Agora, alguém lhe estendia a mão de verdade. Mas será que poderia confiar? Essa pergunta ainda a assombrava. E enquanto Eduardo se afastava, deixando-a sozinha no quarto, Helena percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, Helena demorou a dormir. O colchão macio, o lençol limpo e o silêncio absoluto eram luxos que ela não conhecia havia anos. Lucas, ao contrário, adormeceu rapidamente, exausto. Ela se virou na cama, tentando entender por que Eduardo estava ajudando tanto. O que ele realmente queria. Na manhã seguinte foi despertada pelo cheiro de café fresco. Levantou-se devagar e viu Lucas já acordado, sentado na cama, esfregando os olhos. Mãe, onde a gente tá mesmo? Ela sorriu e acariciou seus cabelos. Num lugar seguro, meu amor. Agora vamos nos aprontar. Ao descer, encontrou Madalena organizando a mesa do café. Eduardo já estava sentado com um jornal nas mãos. Bom dia.
ele disse olhando para ela. Helena se sentiu desconfortável. Estava vestindo uma roupa simples que Madalena deixou para ela na noite anterior. Bom dia. Lucas correu até a mesa e se sentou, animado com a variedade de comida. Pode comer à vontade, garotão. Eduardo sorriu. Helena sentou-se devagar, ainda tentando entender como se encaixava naquele ambiente. Tenho algumas tarefas para você hoje, Eduardo disse, tomando um gole de café. Ela assentiu, atenta. Quero que organize a biblioteca e me ajude com algumas coisas no escritório. Sei que parece muita coisa, mas você pode ir no seu ritmo. Claro, eu posso fazer isso. Helena. Precisava se sentir útil. Precisava justificar estar ali. Madalena acompanhou Lucas até o jardim, enquanto Helena seguiu Eduardo até o escritório. Era um cômodo grande, com prateleiras repletas de livros e uma mesa de madeira imponente. Você pode começar separando os documentos mais antigos. Ela assentiu e se aproximou da mesa. Sentiu um leve tremor nas mãos ao tocar os papéis. Era a primeira vez, em muito tempo, que tinha um trabalho de verdade. Eduardo observou-a por um instante antes de se afastar, deixando-a sozinha. Helena respirou fundo. Talvez essa seja a minha chance. Porém, enquanto organizava os papéis, encontrou uma pasta diferente. Quando abriu, percebeu que eram documentos sobre a empresa de Eduardo e uma fotografia antiga. Seu coração disparou. Na imagem, Eduardo estava mais jovem, abraçando uma mulher loira. Ela sorria para ele de um jeito que parecia íntimo, apaixonado. Quem era ela? E por que aquele documento parecia tão importante para ele? Helena sentiu que estava prestes a descobrir um lado de Eduardo que ele não queria que ninguém visse. Helena ficou alguns segundos encarando a fotografia. A mulher ao lado de Eduardo parecia radiante e ele diferente. O olhar mais leve, o sorriso sincero. Não era o homem frio e reservado que ela conhecia agora. Quem era ela? Antes que pudesse refletir mais, ouviu passos no corredor. Rapidamente guardou a foto de volta na pasta e continuou organizando os papéis. Eduardo entrou no escritório. Está tudo bem aqui? Helena tentou disfarçar o desconforto. Sim, estou separando os documentos mais antigos, como pediu ele. Se aproximou da mesa e observou o que ela estava fazendo. Ótimo. Como está se sentindo? A pergunta a pegou desprevenida. Ainda me acostumando. Mas estou grata pela oportunidade. Ele assentiu, cruzando os braços. Isso é bom. Quero que se sinta em casa. Helena segurou o olhar dele por um momento. Sentia que Eduardo queria dizer algo mais, mas optou pelo silêncio. Se precisar de algo, me avise. Ele disse antes de sair. Assim que ele se afastou, Helena soltou um suspiro. Aquela fotografia ficara gravada em sua mente. Será que Eduardo ainda amava aquela mulher? Mais tarde, enquanto ajudava Madalena na cozinha, criou coragem para perguntar. Madalena, Eduardo já foi casado? A governanta, que lavava a louça, parou por um instante. Por que a pergunta, querida? Helena tentou parecer despreocupada. Só a curiosidade. Ele me parece um homem solitário. Madalena suspirou e enxugou as mãos. Ele já foi diferente, sim. Houve uma mulher no passado. Helena era o nome dela. O coração de Helena disparou. Ela o deixou? Madalena balançou a cabeça lentamente. Não. Ela morreu em um acidente. A resposta foi como um choque. Um acidente? Como foi isso? Madalena hesitou por um momento, como se ponderasse até onde poderia contar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Eduardo nunca fala sobre isso. Mas dizem que ele nunca mais foi o mesmo. Helena sentiu um aperto no peito. Agora tudo fazia sentido. O jeito frio, a forma como Eduardo evitava se envolver. Ele tinha cicatrizes que não estavam visíveis. E ele nunca mais amou ninguém? Madalena sorriu de leve. Até onde sei, não. Mas quem sabe o destino não esteja preparando uma surpresa? Helena sentiu um calor estranho no rosto. Será que ela poderia ser essa surpresa? E mais importante, será que queria ser? A revelação sobre o acidente da esposa de Eduardo ficou martelando na mente de Helena. Ela tentava se concentrar nas suas tarefas, mas a imagem dele
mais jovem e sorridente ao lado daquela mulher, não saía de seus pensamentos. Naquela noite, enquanto se acomodava no quarto ao lado de Lucas, sentiu uma necessidade incontrolável de saber mais. Algo naquela história parecia incompleto. Lucas já dormia profundamente quando Helena decidiu sair silenciosamente. Seus pés descalços faziam o mínimo de ruído pelo corredor escuro. Não sabia exatamente o que procurava, mas seu instinto dizia que precisava entender Eduardo. Ao passar pelo escritório, percebeu uma luz tênue sob a porta. Alguém estava lá. Respirou fundo e bateu levemente. Entre. A voz grave de Eduardo soou do outro lado. Helena abriu a porta devagar. Ele estava sentado à mesa, um copo de uísque na mão, encarando uma pasta aberta diante de si. Ela reconheceu os mesmos documentos que havia organizado mais cedo. Desculpe incomodar, disse baixinho. Eduardo ergueu os olhos para ela. Havia algo diferente nele naquele momento. Vulnerabilidade. Não tem problema. O que foi? Ela hesitou. Depois decidiu ser honesta. Hoje falei com Madalena. Soube sobre sua esposa. Por um instante, Eduardo ficou em silêncio. O gelo em seu copo tilintou, quando ele o girou distraidamente. Então você já sabe, disse, a voz carregada de emoção contida. Helena se aproximou cautelosamente. Mas não tudo. Madalena disse que ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Eduardo soltou um riso amargo, porque eu nunca contei. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Foi culpa minha. Eduardo finalmente revelou, sua voz quase um sussurro. Helena sentiu um frio na espinha. Como assim? Ele respirou, fundo, desviando o olhar. Se eu não tivesse insistido naquela viagem, talvez ela ainda estivesse viva. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Helena não sabia o que dizer, mas uma coisa era certa. Havia muito mais naquela história do que Eduardo estava disposto a admitir. E agora, ela queria descobrir a verdade. Nos dias seguintes, Helena percebeu pequenas mudanças no comportamento de Eduardo. Ele continuava reservado, mas parecia menos distante. O mistério sobre sua esposa ainda pairava no ar, mas como se quisesse desviar o foco do passado, Eduardo passou a se aproximar mais de Lucas. Certa manhã, Helena encontrou os dois no jardim. Lucas segurava uma bola e olhava para Eduardo com um brilho curioso nos olhos. Você sabe jogar, tio Eduardo? O menino perguntou, cheio de expectativa. Eduardo hesitou por um instante, depois sorriu de lado. Acho que sim. Mas faz tempo que não pratico. Lucas riu animado e lançou a bola para ele. Eduardo pegou com facilidade e começou a brincar com o garoto. Helena observava de longe, sentindo um calor inesperado no peito ao ver seu filho se conectar com aquele homem. Madalena, que também assistia à cena, sorriu. Há muito tempo não vejo Eduardo tão leve. Helena olhou para ela. Ele parece diferente. Sim, acho que Lucas está ajudando nisso. Talvez vocês dois estejam. As palavras da governanta a deixaram pensativa. Mais tarde, enquanto organizava alguns livros na biblioteca, Eduardo entrou, no cômodo. Obrigado por hoje, ele disse, encostando-se à porta. Helena ergueu os olhos. Pelo quê? Por Lucas. Ele me faz lembrar que ainda existem coisas boas neste mundo. Ela sorriu suavemente. Ele gosta de você. Nunca vi Lucas se apegar tão rápido a alguém. Eduardo se aproximou um pouco mais. Ele é um bom garoto e você é uma mãe incrível. O elogio a pegou desprevenida. Ela sentiu o coração acelerar, mas disfarçou. Apenas faço o que posso. Eduardo ficou em silêncio por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Então, aproximou-se da estante, pegou um livro e sorriu de leve. Boa noite, Helena. Boa noite, Eduardo. Quando ele saiu, Helena percebeu que estava segurando a respiração. Algo estava mudando entre eles. Algo que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Os dias passavam, e Helena sentia que seu coração estava cada vez mais confuso. Eduardo não era mais aquele homem frio e distante que conhecera na rodoviária. Havia algo nele que a atraía de uma maneira que ela não conseguia explicar. Lucas e Eduardo passaram a passar mais tempo juntos. No fim de uma tarde,
Helena os encontrou na garagem. Eduardo havia encontrado uma velha bicicleta infantil e estava ensinando Lucas a pedalar sem as rodinhas de apoio. "Segura firme, campeão. Eu estou aqui." Eduardo encorajava o menino. Lucas, com um sorriso ansioso, pedalou hesitante e, por alguns metros, conseguiu se equilibrar. Mas, de repente, se desequilibrou e caiu na grama. Ai! Antes que Helena pudesse correr até ele, Eduardo já o ajudava a se levantar. "Está tudo bem, garotão?" Lucas fez uma careta, mas logo abriu um sorriso. "Acho que preciso tentar de..." Novo Eduardo soltou uma gargalhada. "Esse é o espírito." Helena cruzou os braços, observando a cena com um sorriso discreto. Eduardo olhou para ela e, por um instante, seus olhares se encontraram. Algo passou entre eles, algo silencioso, mas intenso. Mais tarde, enquanto Helena preparava o jantar, Eduardo apareceu na cozinha. Ele ficou em silêncio por um momento antes de falar. "Posso ajudar?" Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Você cozinha?" "Bom, não sou um chefe, mas acho que consigo cortar legumes sem me cortar." Ela riu e entregou uma faca e alguns vegetais. Enquanto cortavam juntos, o clima entre eles ficou leve, quase familiar. "Lucas gosta muito de você." Helena comentou. Eduardo parou por um momento, pensativo. Ele é um menino incrível. Faz tempo que não sentia essa conexão com alguém. Helena baixou os olhos, sentindo um calor no peito. Eduardo estava se abrindo, mesmo que de forma sutil. Quando o jantar ficou pronto, eles se sentaram para comer. Lucas falava animadamente sobre sua tentativa de andar de bicicleta e Eduardo ouvia com atenção, como se cada palavra fosse importante. Helena percebeu que, de alguma forma, estavam se tornando uma família, mas no fundo ainda havia um mistério não resolvido. Algo sobre Eduardo que permanecia escondido nas sombras do passado, e ela não sabia se queria descobrir ou apenas se perder naquele sentimento novo que nascia entre eles. Os dias continuavam a passar, e o vínculo entre Eduardo, Helena e Lucas se fortalecia. Pequenos gestos e olhares revelavam que algo estava mudando. Eduardo já não era apenas o milionário distante e solitário. Agora, ele fazia parte daquele pequeno mundo que Helena e Lucas construíram, mesmo sem perceber. Numa noite estrelada, Eduardo decidiu levar Lucas para um passeio até um lago dentro da propriedade. Helena hesitou em deixá-los irem sozinhos, mas Eduardo garantiu que seria seguro. Enquanto caminhavam sob a luz da lua, Lucas olhou para Eduardo com curiosidade. "Tio Eduardo, você já teve filhos?" O homem parou por um instante, pegando o menino no colo e olhando para o céu. "Não, mas já quis muito ter." Lucas ficou pensativo. "E sua esposa?" "Minha mãe disse que você era casado." Eduardo respirou. Fundo, sua expressão se fechou levemente. "Sim, Lucas, eu era casado. Mas ela se foi." O menino apertou a mão de Eduardo. "Desculpa, você deve ter sido muito triste." Eduardo fechou os olhos por um breve momento, absorvendo o carinho genuíno da criança. "Foi, mas algumas pessoas aparecem para nos lembrar que ainda existem motivos para sorrir." Lucas sorriu e descansou a cabeça no ombro dele. Helena, que observava de longe, sentiu uma pontada no coração. Ela não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas a presença de Eduardo na vida deles começava a parecer essencial. Naquela mesma noite, ao voltarem para casa, Helena estava na cozinha preparando um chá quando Eduardo se aproximou. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de significados. "Lucas é incrível. Ele tem um coração gigante, assim como a mãe." Helena sorriu, mexendo distraidamente na xícara. "Ele também gosta muito de você. Talvez mais do que eu imaginava, Eduardo." Observou Helena por um momento antes de falar. "Sabe, Helena, eu nunca achei que fosse capaz de me apegar a alguém de novo. Mas vocês estão mudando isso." Ela ergueu os olhos, sentindo o coração disparar. Eduardo, antes que pudesse continuar, um trovão ribombou ao longe, anunciando uma tempestade que se aproximava. Eduardo desviou o olhar para a janela e apertou os punhos levemente. Helena percebeu a tensão nele. "Está tudo bem?" Ele hesitou, depois sorriu fraco. "Sim, só não gosto de tempestades." Ela percebeu
que havia algo mais por trás daquela resposta. Um detalhe que, por mais sutil que fosse, indicava que o passado de Eduardo ainda guardava segredos. Segredos que talvez estivessem prestes a vir à tona. A chuva começou a cair pesada naquela noite, acompanhada de trovões que estremeciam as janelas da casa. Helena estava na sala com Lucas, tentando distraí-lo com um livro, mas o menino, assustado, se encolheu no sofá. Eduardo entrou na sala com uma expressão mais séria do que o normal. Ele tentou esconder, mas Helena percebeu que algo o incomodava profundamente. "Lucas, quer dormir comigo hoje?" Helena perguntou ao filho, percebendo seu medo. "Quero." Ele respondeu sem hesitar, pulando para o colo da mãe. Eduardo observou a cena em silêncio, mas sua mente estava distante. Helena notou sua tensão. "Você está mesmo bem?" Ela perguntou suavemente. Eduardo hesitou antes de responder, seus olhos voltados para a tempestade lá fora. "Minha esposa. Ela morreu em uma noite como essa." Helena sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não esperava que ele fosse dizer algo tão pessoal, ainda mais com Lucas presente. "Sinto muito," ela disse, e Eduardo apenas assentiu, como se ainda não tivesse forças para falar mais sobre isso. Mais tarde naquela noite, Helena acordou com um barulho. Levantou-se devagar, certificando-se de que Lucas ainda dormia profundamente ao seu lado, e seguiu pelo corredor. Encontrou Eduardo na varanda, parado sob a luz fraca, observando a chuva cair. Ela se aproximou devagar. "Não consegue dormir?" Ele balançou a cabeça. "Tempestades sempre me fazem lembrar daquela noite." Helena se encostou ao parapeito ao lado dele. O cheiro de terra molhada e o som das gotas batendo no telhado criavam um clima melancólico. "Não precisa falar sobre isso se não quiser. Mas, se um dia quiser, eu estou aqui." Eduardo virou o rosto para encará-la. Havia algo nos olhos dele, um conflito interno que ele não sabia como resolver. "Obrigado, Helena." Foi apenas um sussurro, mas carregava um peso enorme. Ela sorriu, suavemente. Aos poucos, Eduardo estava se abrindo, e Helena sentia que por trás daquele homem cheio de mistérios havia um coração que queria ser curado, e talvez, só talvez, ela fosse a pessoa certa para isso. A tempestade trouxe mais do que lembranças. Trouxe a oportunidade de Eduardo se abrir para Helena. O passado dele começa a emergir aos poucos. Mas será que ele conseguirá enfrentar a dor que carrega? Que virá a seguir? A chuva se tornou um fino sereno pela manhã, deixando o ar fresco e carregado de umidade. O sol tímido tentava romper as nuvens, iluminando a casa com uma luz suave e acolhedora. Helena preparava o café da manhã quando Lucas surgiu na cozinha, esfregando os olhos de sono. "Mamãe, tio Eduardo já acordou?" perguntou, bocejando. Helena sorriu. "Acho que sim. Quer chamá-lo para comer com a gente?" O menino assentiu, animado, e correu pela casa em busca de Eduardo. Quando o encontrou na biblioteca, lendo um livro, não hesitou em puxá-lo pela mão. "Vem, tio Eduardo. O café já está pronto." Eduardo riu da insistência do menino e o acompanhou até a cozinha, onde Helena já os esperava com a mesa posta. Ele se sentou, observando a naturalidade com que aqueles momentos estavam se tornando parte de sua rotina. "Isso me lembra da época em que eu era feliz", comentou enquanto pegava uma xícara de café. Helena olhou para ele interessada. "Como assim?" Eduardo hesitou por um instante, mas então continuou. "Antes de tudo mudar, minha casa era assim. Pequenos momentos simples, mas cheios de vida." Helena sentiu que ele estava prestes a dizer mais, mas algo o conteve. Não quis pressioná-lo. Lucas, alheio à profundidade daquela conversa, sorriu e pegou um pedaço de bolo. "Então agora você tem isso de novo." Eduardo olhou para o menino, surpreso pela simplicidade da sua lógica. Ele apenas sorriu e bagunçou o cabelo de Lucas. "Acho que sim, garoto. Acho que sim." Durante a tarde, Eduardo convidou Helena e Lucas para darem uma volta pelo jardim. Lucas correu animado entre as árvores, enquanto Helena e Eduardo caminhavam lado a lado. "Lucas está cada dia mais apegado a você", comentou. Helena observando o filho brincar. Eduardo sorriu enfiando as mãos nos bolsos. "E eu a ele. Ele tem uma alegria contagiante." Ela o observou de soslaio,
sentindo que havia algo diferente em sua expressão. Eduardo, sua esposa. Você nunca contou exatamente o que aconteceu. Ele parou por um instante, respirou fundo e desviou o olhar. Foi um acidente. Mas há coisas sobre aquela noite que nunca ficaram claras. Helena franziu a testa. Como assim? Ele hesitou, mas, antes que pudesse responder, Lucas chamou ao longe. Mamãe, tio Eduardo, venham ver isso. Eles trocaram um olhar rápido antes de correr até o menino, deixando a conversa inacabada. Mas Helena sabia que, aos poucos, Eduardo estava começando a revelar os segredos que o assombravam. E isso mudaria tudo. Eduardo começa a abrir pequenas frestas de seu passado, enquanto Helena e Lucas se tornam partes essenciais de sua vida. Mas o que realmente aconteceu naquela noite do acidente? E por que ele evita falar sobre isso? O próximo capítulo promete mais emoções. Helena e Eduardo correram até Lucas, que estava ajoelhado ao lado de uma pequena caixa de madeira parcialmente enterrada no jardim. O menino olhava para o objeto com curiosidade. Olha o que eu achei. Será que é um tesouro? Ele exclamou, empolgado. Eduardo se abaixou e pegou a caixa com cuidado. O objeto estava velho, a madeira desgastada pelo tempo. Helena se aproximou e observou enquanto Eduardo abria a tampa, revelando um pequeno conjunto de cartas amareladas pelo tempo. Ele franziu a testa ao pegar uma das cartas. Seu olhar endureceu levemente. Essas cartas, murmurou. Helena percebeu sua hesitação e colocou a mão suavemente em seu braço. Você reconhece? Eduardo assentiu lentamente. São da minha esposa. O silêncio se instalou por alguns segundos. Lucas olhou de um para o outro sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ela escreveu para você? Perguntou o menino. Eduardo apertou os lábios antes de responder. Talvez. Mas eu nunca vi essas cartas antes. Helena sentiu um arrepio. Se Eduardo nunca as tinha visto, o que elas faziam enterradas ali? Mais tarde naquela noite, Eduardo se sentou na sala com as cartas espalhadas diante de si. Helena se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá. Vai abrir? Ela perguntou suavemente. Eduardo hesitou por um momento antes de pegar uma das cartas e desdobrá-la. Seus olhos percorreram as palavras e sua expressão mudou de surpresa para confusão. Ela menciona algo sobre um medo, uma desconfiança. Sua voz soou mais grave. Mas não explica o quê. Helena se sentou ao lado dele, inclinando-se para ler junto. Talvez tenha sido algo que ela descobriu antes do acidente. Eduardo massageou as têmporas, como se tentasse encaixar as peças de um quebra-cabeça. Eu nunca soube que ela escondia algo. Sempre achei que tínhamos um casamento perfeito. Helena sentiu a dor em sua voz. Ela estendeu a mão e segurou a dele, oferecendo um apoio silencioso. Eduardo a olhou por um momento, e algo passou por seus olhos, um misto de gratidão e confusão. Talvez seja a hora de descobrir a verdade, Helena sussurrou. Eduardo assentiu lentamente, mas ele sabia que quanto mais fundo cavasse, mais difícil seria lidar com as respostas. E no fundo, ele temia que a verdade pudesse mudar tudo. As cartas enterradas trouxeram novas perguntas, e Eduardo percebe que sua esposa escondia segredos que ele nunca imaginou. Mas será que está pronto para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite? Nos dias que se seguiram, Eduardo passou horas relendo cada uma das cartas. Algumas falavam sobre o amor e a felicidade que sua esposa sentia ao lado dele, mas outras carregavam um tom diferente, quase como se estivesse angustiada com algo que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Helena respeitou seu espaço, mas notava a forma como ele ficava absorto em pensamentos. Lucas, por outro lado, parecia determinado a arrancá-lo daquele estado melancólico. Tio Eduardo, você sabe jogar bola? Perguntou o menino em uma tarde ensolarada. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Sei, por quê? Lucas sorriu e segurou uma bola nos braços. Então, vamos jogar. Helena, que observava a cena da varanda, riu ao ver a expressão surpresa de Eduardo. Ele hesitou por um instante, mas quando viu os olhos brilhantes do menino, suspirou e sorriu. Certo. Mas sem chutar muito forte, combinado? A risada animada de Lucas preencheu o jardim, enquanto os dois corriam de um lado para o outro.
A cada minuto, Eduardo parecia se soltar mais, e a conexão entre eles se tornava evidente. Helena sentiu o coração aquecer ao vê-los juntos. Em um momento inesperado, Lucas tropeçou e caiu, arranhando o joelho. Helena se levantou rapidamente, mas antes que pudesse fazer algo, Eduardo já estava ajoelhado ao lado do menino. "Tá tudo bem, campeão?" perguntou, preocupado. Lucas olhou para o joelho e fez uma careta, mas depois assentiu. "Tá sim. Só dói um pouquinho." Eduardo pegou um lenço do bolso e limpou o pequeno machucado com cuidado. "Homens fortes não têm medo de alguns arranhões, né?" Lucas sorriu. Não, Helena, que assistia à cena, sentiu um nó na garganta. Eduardo não percebia, mas estava se tornando uma figura paterna para Lucas. E, no fundo, algo dentro dela também se transformava. Mais tarde, naquela noite, enquanto Lucas dormia, Eduardo apareceu na cozinha onde Helena preparava um chá. "Ele é um menino incrível", Eduardo comentou encostando-se ao balcão. Helena sorriu. "É sim. E você tem feito muito bem a ele." Eduardo abaixou o olhar, pensativo. "Eu nunca imaginei me apegar tanto assim." Helena sentiu o coração disparar. O silêncio se prolongou, entre eles carregado de significados. Então Eduardo respirou fundo e mudou de assunto. "Sobre as cartas, encontrei uma que fala sobre um encontro misterioso, algo que aconteceu poucos dias antes do acidente." Helena franziu a testa. "Um encontro? Com quem?" Eduardo balançou a cabeça. Ela não diz. Apenas menciona que precisava esclarecer algo importante e que depois disso tudo ficaria bem. Helena sentiu um calafrio. Será que esse encontro tem relação com o acidente? Eduardo soltou um suspiro pesado. "Se tiver, então talvez eu nunca tenha conhecido completamente a mulher com quem me casei." Os olhos de Helena encontraram os dele. Ela podia ver o conflito em seu olhar, o desejo de saber a verdade, mas também o medo do que poderia descobrir, e no fundo, ela sabia que aquela jornada estava apenas começando. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguia tirar as cartas da cabeça. O que sua esposa quis dizer com aquele encontro misterioso? Por que nunca mencionou nada a ele? As perguntas o consumiam, mas ele sabia que não poderia deixar o passado sufocá-lo. Lucas continuava a puxá-lo para a vida real. O menino o chamava para jogar bola, para ajudá-lo com desenhos e até para contar histórias antes de dormir. Eduardo nunca havia se imaginado nessa posição, mas agora não conseguia negar o afeto que sentia pelo garoto. Certa noite, enquanto Lucas dormia, Helena e Eduardo sentaram-se na varanda da casa. O céu estava estrelado e a brisa suave trazia um aroma de flores do jardim. "Você parece distante", Helena comentou observando-o. Eduardo suspirou. "É difícil não ficar. Essas cartas, elas levantaram dúvidas que eu nunca tive antes." Helena segurou sua xícara de chá pensativa. Talvez a melhor forma de encontrar respostas seja entender quem poderia saber sobre esse encontro. Amigos dela? Parentes? Eduardo franziu a testa. O irmão dela, Vicente. "Nós nunca fomos muito próximos, mas talvez ele saiba de algo." Helena assentiu. "Então você deveria procurá-lo." Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então olhou para ela. "E se eu não gostar das respostas?" Helena sorriu suavemente. "A verdade pode doer, Eduardo, mas não saber também machuca." Ele abaixou o olhar, refletindo. Helena tinha uma forma de enxergar as coisas com clareza. Era algo que ele admirava nela. Na manhã seguinte, Eduardo decidiu agir. Pegou o telefone e ligou para Vicente, marcando um encontro. O homem ficou surpreso com a ligação, mas aceitou. Horas depois, Eduardo chegou ao pequeno escritório de Vicente. Ele parecia hesitante ao vê-lo, mas indicou para que se sentasse. "Faz tempo que não nos falamos." Vicente começou. "Eu sei", Eduardo respondeu, "mas preciso entender algo sobre minha esposa." Vicente respirou fundo, como se já esperasse por isso. "Você quer saber sobre o encontro, não é?" Eduardo sentiu um arrepio na espinha. "Então você sabe." Vicente desviou o olhar. "Eu sabia que esse dia chegaria, mas... Você tem certeza de que quer ouvir?" O coração de Eduardo bateu mais rápido. Ele não sabia o que estava prestes a
Descobrir, mas tinha certeza de uma coisa. Estava pronto. Eduardo finalmente dá um passo em direção à verdade e se encontra com Vicente, que parece saber mais do que ele imaginava. Mas será que ele está pronto para ouvir tudo? Enquanto isso, sua relação com Lucas e Helena continua se fortalecendo. Eduardo encarou Vicente, sentindo um frio na espinha. O irmão de sua falecida esposa hesitou por alguns segundos antes de respirar fundo e dizer: "Ela não queria que você sofresse, Eduardo." O milionário franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Me proteger de quê? Vicente abaixou o olhar, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Dias antes do acidente, ela descobriu que estava com uma doença degenerativa. Disse que precisava fazer algo para resolver, mas não queria te preocupar. Eu não sei exatamente o que ela descobriu, mas lembro que estava com medo. Ela marcou um encontro com alguém naquela noite e nunca voltou. Eduardo sentiu um nó na garganta. As peças começavam a se encaixar de forma dolorosa. Você sabe quem era essa pessoa? Não, mas sei que depois do acidente, uma mulher veio me procurar. Disse que o que aconteceu com ela não foi um simples acidente, mas que, na verdade, ela provocou. O estômago de Eduardo revirou. Tudo o que acreditava sobre a morte de sua esposa estava se desfazendo diante dele. E você nunca me contou? Eduardo perguntou, a voz carregada de mágoa e indignação. Vicente suspirou. Eu não queria te destruir ainda mais. Você já estava devastado pela perda. Achei que o melhor era seguir em frente. Eduardo fechou os olhos por um instante. O peso daquela revelação era avassalador, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a se libertar. Durante muito tempo, ele viveu na culpa, se perguntando se poderia ter evitado o acidente. Agora entendia que havia algo maior envolvido. E se eu quiser investigar isso? Perguntou por fim. Vicente balançou a cabeça. Se fizer isso, tem que estar preparado para qualquer resposta. Nem sempre a verdade nos conforta. Eduardo respirou fundo. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas poderia escolher como seguir em frente. Nos dias seguintes, Eduardo se permitiu sentir. Pela primeira vez em anos, olhava para o futuro sem a sombra do passado o sufocando. Lucas continuava grudado nele, e a conexão entre os dois crescia de maneira natural. Em uma tarde qualquer, Eduardo se viu sentado no chão da sala, ajudando o garoto a montar um castelo de blocos de montar. Helena os observava da cozinha, um sorriso suave nos lábios. Tio Eduardo, você já morou num castelo? Lucas perguntou inocente. Eduardo riu, balançando a cabeça. Não exatamente, mas já estive em alguns lugares parecidos. Lucas sorriu encantado. Eu queria morar num castelo um dia. Eduardo olhou para ele e pela primeira vez percebeu algo novo em seu próprio coração. Ele não precisava mais viver em uma mansão vazia. Lar não era sobre riqueza ou grandiosidade, era sobre amor. Helena se aproximou e se sentou ao lado deles. Eduardo olhou para ela e, sem pensar muito, pegou sua mão. Ela não recuou. Ao contrário, apertou levemente seus dedos. Eu sei que ainda tem dúvidas sobre o passado, Eduardo, mas o que realmente importa é o que fazemos com o presente. Ela disse suavemente. Ele sorriu. Pela primeira vez em anos, sentia-se pronto para seguir em frente. E eu quero viver esse presente. Com você. Os olhos de Helena brilharam e antes que ela pudesse responder, Lucas pulou no colo dos dois, rindo. Eduardo e Helena riram juntos, abraçando o menino. Naquele momento, tudo fazia sentido. O passado poderia ter seus mistérios, mas o futuro estava bem ali diante deles e era cheio de amor. Não se esqueça de deixar nos comentários o nome da sua cidade. Assista ao vídeo especial que deixamos na tela para você.